Exclusivo vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do chapéu que o Flamengo aplicou no Vasco da Gama, bora contar também. E o Flamengo ficou com a faca e o queijo na mão para se sagrar campeão carioca de 2024. Vídeo de hoje do canal do Nicola fala sobre os 3-0 contra o Nova Iguaçu e te atualiza também qual a chance de o Flamengo trocar a Adidas por uma fornecedora de material esportivo italiana, bem pequena, mas disposta a pagar 100 milhões de reais. Quero te contar sobre o clube brasileiro da Série A que entrou na briga de forma oficial para contratar Di Maria. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa like. Combinado? Para começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre Carlinhos, novo reforço do Flamengo. O atacante do Nova Iguaçu não terá condição de participar da fase de grupos da Libertadores nem da Copa do Brasil. Carlinhos já defendeu o Nova Iguaçu na Copa do Brasil e ficou de fora da lista de inscritos. Ela precisou ser enviada nesta sexta-feira. Como a janela de inscrições no futebol brasileiro só abre na segunda, o Carlinhos vai ficar à disposição para o Campeonato Brasileiro e para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Bora contar que Bill do Nova Iguaçu foi perguntado sobre a presença de grande público no jogo do Maracanã. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3-0 e deu uma cutucada. Ele respondeu, abre aspas, é legal jogar com grande público, mas contra o Vasco estava muito mais cheio, né? Só para lembrar, ontem 43 mil torcedores, Vasco e Nova Iguaçu jogaram duas vezes para mais de 60 mil. Bora falar agora sobre a janela doméstica. Estamos, mais uma vez, no período de contratações. A partir dessa segunda-feira e até 19 de abril, os times das séries A e B podem contratar jogadores que atuaram por campeonatos estaduais. Nicola, alguém que atua fora do Brasil pode ser contratado? Não. A janela é específica para movimentos nacionais de atletas que estiveram disputando campeonatos estaduais. Vou citar alguns exemplos. O Carlinhos, jogador do Nova Iguaçu, está fechado com o Flamengo, é um caso. O Rômulo, meio atacante do Novo Horizontino, está fechado com o Palmeiras. Outro caso de atleta que vai poder ser inscrito durante essa janela. O terceiro acerto já confirmado do Robert, que pertencia ao Atlético, vai ficar por empréstimo no Galo até o fim da temporada. Agora eu vou contar para vocês sobre outros movimentos que devem acontecer nos próximos dias. Iago, meio atacante, 22 anos, pertence ao Fluminense, está emprestado ao Nova Iguaçu, interessa a Cruzeiro e Corinthians. Kaique, volante do Juventude, 28 anos de idade, é alvo de Corinthians, São Paulo, Grêmio, Vasco e Vitória. O Patrick, meio atacante do Galo. Contei para vocês que o técnico do Atlético, recém-chegado, Gabriel Milito, pediu 2 semanas para avaliar o elenco. Se depois dessas 2 semanas ele entender que o Patrick não vai ter espaço, o Patrick vai poder ser negociado durante esse período da janela doméstica. Só para fechar e lembrar mais um caso, o Emmanuel Martinez, volante argentino de 29 anos de idade, não quer continuar no América. Ele deve se aproveitar desse momento da janela para poder se mudar para outro clube de futebol no Brasil. Prometo ficar de olho nessa janela e qualquer novidade eu conto para vocês. Combinado? Para falar sobre o Flamengo e a chance de o rubro-negro trocar a Adidas por uma empresa italiana chamada Legea. De acordo com o paparazzo rubro-negro, essa empresa italiana, que é pequena, tem clubes modestos, estaria disposta a pagar 100 milhões de reais por ano, além de comissões para se tornar fornecedora de material esportivo do rubro-negro. Nesse momento, o Flamengo tem contrato com a Adidas e fatura na casa dos 69 milhões de reais por ano. O contrato entre Flamengo e Adidas se encerra em dezembro do ano que vem e as tratativas já teriam começado. Importante contar que, em meio às conversas com a Adidas, o Flamengo já recusou a primeira proposta e entende que precisa ganhar muito mais do que a Adidas está fechando com o Palmeiras. Contei para vocês que a Adidas tem um acordo verbal com o Palmeiras para pagar 40% a menos pro Verdão em relação ao Fla. O Flamengo quer ainda mais diferença, então para ficar com a Adidas o Flamengo vai exigir uma compensação financeira importante. A Legea está pagando bem mais do que a Adidas, né? São 31 milhões de reais de diferença, mas importante contar que essa empresa italiana, fundada em 1993, não tem clubes grandes em seu currículo, no seu portfólio. E existe a preocupação em relação à entrega, à qualidade do produto, enfim. Pra vocês entenderem. Além de algumas seleções pequenas espalhadas pelo mundo, como a República da Coreia do Norte, a Legea estampa ela produz os uniformes dos times como Naval e Feirense em Portugal, do Xerez na Espanha e do Pavia na Itália. Você toparia trocar uma empresa grande como a Adidas por uma pequena que está em busca de espaço
pagando muito mais? Vale a pena? Não vale? Use o espaço para comentários e avalie. Só para completar em relação ao Flamengo e Adidas, o Fla hoje ocupa a primeira prateleira de clubes da Adidas, ao lado dos principais times do mundo. Não à toa, o Flamengo vende cerca de 2 milhões de peças de camisas por temporada. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que tem 9 dos 10 dedos das mãos na taça do Campeonato Carioca. Se em 2023 o Flamengo não conquistou títulos, esse tabu acaba logo na primeira competição da temporada de 2024, na final desse sábado, com o Maracanã com muitos espaços vazios, 3-0 pro rubro-negro. 2 gols do Pedro, ele chega a marcar mais um anulado. No finalzinho da partida, o zagueiro do Nova Iguaçu, o Ronald, acaba por marcar o 3-0. Dessa maneira, por ter melhor campanha, o Flamengo ainda joga podendo perder por 3 gols de diferença na partida da volta na próxima semana, no mesmo Maracanã, para se sagrar campeão. Acho que nem o mais otimista torcedor do Nova Iguaçu imagina um desfecho diferente do que o Flamengo campeão carioca. Falei sobre o público, né? Apenas 39.739 pagantes. O Flamengo errou no preço do ingresso, cobrou lá em cima e vários pontos, especialmente de um dos lados, completamente vazios. O público total foi de 43.778 torcedores para uma renda de 3.800.000 reais. O Pedro, com os 2 gols marcados, chegou a 11 no Campeonato Carioca. Com a camisa do Fla já são 115 em 231 partidas. Só para arrematar, queria contar que o Marcos Braz, à beira do campo, antes da partida começar, admitiu o acordo com o Carlinhos, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, na manhã dessa sexta-feira. O Marcos Braz afirmou pouco antes do jogo, abre aspas, já está assinado, Carlinhos é jogador do Flamengo, já. Não tem nada com a situação do Gabigol, é um jogador que já estávamos monitorando. A gente fez isso antes das finais, porque entendemos que a gente poderia perder o jogador para um clube aqui do Rio ou fora do Brasil. Clube aqui do Rio, imagino que fosse o Vasco, um dos interessados na contratação do atleta. O presidente do Nova Iguaçu também confirmou o negócio. Carlinhos, depois da partida, disse que está focado na final do Campeonato Carioca, mas é a realização de um sonho atuar pelo Flamengo. E você acha que o Carlinhos pode ajudar? Tem alguma dúvida de que o Flamengo será campeão? Use o espaço para comentário, para opinar, para deixar seu like, se inscreve também. Bora falar agora sobre o Flamengo que aplicou um chapéu no Vasco. Quero contar que a contratação do Carlinhos para o rubro-negro, ela pegou muita gente de surpresa. Na manhã dessa segunda-feira, antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Jefferson Batista, que é o responsável pela carreira do Carlinhos. E o Jefferson deixou bem claro que há mais de um mês o Vasco negociava com o Nova Iguaçu e com um jogador a contratação. O Vasco foi o primeiro entre os grandes clubes a demonstrar interesse. A ideia era contratar o jogador por empréstimo, não houve acordo. O Nova Iguaçu disse que só toparia vendê-lo. A partir daí, os clubes começaram a negociar cifras. O problema é que o Vasco alegava que não tinha dinheiro para fazer investimento à vista. 777 assegura que tinha problemas de caixa e que não poderia fazer o pagamento à vista. Pois bem, o Flamengo apareceu e praticamente do dia para a noite acabou por fechar o negócio. De acordo com o Jefferson Batista, em cerca de 24 horas o martelo foi batido. O Flá vai desembolsar 3.200.000 reais à vista por 70% dos direitos econômicos. Esse valor vai ser pago no ato, até para que o Nova Iguaçu possa montar o time de olho na Série D do Brasileiro. Metade dos 3.200.000 ficam com o Nova Iguaçu, a outra metade será do jogador. A nova divisão de percentuais do atleta tem o Flamengo com 70%, o Nova Iguaçu com 15% e o Carlinhos com mais 15%. O atacante, que ganhava na casa dos 20 mil por mês, no Nova Iguaçu vai ter um belo reajuste salarial e o restante da grana atrelada à produtividade. Quanto mais gols e jogos ele fizer, maior será seu salário. Só para completar sobre esse assunto Carlinhos, o América, o Atlético Mineiro, o Fortaleza e o Vitória eram outros interessados. O Carlinhos também tinha proposta da Coreia e do mundo árabe. Família, ficamos aí com o giro de notícias aí do Flamengo, notícias do Mengão atualizadas aí de última hora, o maior clube do Brasil. Se você não é inscrito aí no canal, já deixa a sua inscrição e se inscreve aí, deixando seu like neste vídeo para fortalecer o nosso canal. O que você tá achando aí das notícias atualizadas aí do Mengão? É a nova patrocinadora, nova fornecedora de camisas aí do Mengão querendo substituir a Adidas por um preço astronômico. Você acha que o Flamengo deveria fazer essa aquisição? Deixa aí no comentário a sua opinião. Rapaziada, agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Tchau, tchau. Fui.